mas a hora que ele compartilhou, que ele comentou, resiliência e perseverança. Essa é a palavra. Nos dias que nós estamos vivendo, né, século 21, mas com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, meus amados. Nós, como igreja, que temos essa convicção, que conhecemos a palavra, nós sabemos que são tudo que a Bíblia diz que iria acontecer, está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, perseguições, tantas outras coisas, fome, prostituição, filhos matando pais, pais matando uma família inteira. Quem tem assistido o jornal tem visto, acompanhado. E os sinais cada vez avançam mais, dizendo que Jesus está vindo. E nós, como igreja, mais do que nunca, nós precisamos entender que nós precisamos ser perseverantes, sermos perseverantes e resilientes diante de tantas adversidades, de tantos confrontos, mas resilientes e perseverantes diante de um chamado, de um propósito. Porque a igreja foi chamada com um propósito de ser luz e sal desta terra. Amém? Em Hebreus, Romanos 12:12, diz assim o texto: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração ou na oração. Então, nós como cristãos, eu acho que essa palavra resiliente, ela é muito forte. Ela está em moda, né? Muitos coaches, se você ouvir, ele está falando de resiliência. Ele vai dar, né, um grupo de apoio, fala da resiliência, da importância. E a palavra resiliência é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema de morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. Na psicologia, a resiliência pode ser compreendido como capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer os obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for ela. Na física, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Né? Quem gosta de esporte, sabe aquele salto em vara? Quando o atleta, ele pega aquela vara, ele busca a distância, e quando ele vai chegar para dar o salto, a vara enverga todinha. E aí então, o atleta é lançado. E a vara volta ao seu estado, reta. Resiliência. Nós sabemos do bambu, né? Que vem o vento, vem a tempestade, ele enverga, mas ele volta ao seu estado normal. Resiliência é mais ou menos isso. Nós passamos pelo fogo, nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos por perdas, nós passamos por enfermidades, nós passamos às vezes por escassez. Mas como igreja, nós precisamos voltar ao estado normal e dizer: prossigo para o alvo. Se recompor no Senhor e prosseguir. Então, queridos, é isso. E na hora até eu me lembrei também da mulher quando ela é engravida, né? Que a barriga vai... E as de gêmeos? A barriga, ela vai esticando. Às vezes ela não volta tão retinha como nós gostaríamos, mas ela volta ao seu estado normal. E ali a mulher suporta 9 meses de gravidez. Às vezes de gêmeos, trigêmeos. E aquela mãe é resiliente, ela está lá, firme, gerando, porque ela sabe que ela vai dar a luz. Ela sabe que ela tem um
propósito nesse tempo. E é isso, amados. Quando nós entendemos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, independente do tempo ou da estação que estamos passando, se é inverno, se é verão, nós precisamos entender que é um tempo. Mas como eu vou estar depois desse tempo? É importante para nós estarmos firmes no Senhor, convictos do propósito e do chamado. Então, resiliência, né? Como a palmeira lá, né, que o salmista diz. O vento passa, ela se dobra, mas depois da tempestade, ela está em pé. Resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas. Não quer dizer que não vamos nos abalar, não quer dizer que vamos nos sentir fracos, muitas vezes perdidos. Não quer dizer que não, porque nós somos pessoas, temos sentimentos, somos vulneráveis. Mas mesmo assim, nós cremos no Senhor e sabemos que no caminho Ele traz a provisão, Ele traz a cura, Ele traz a restauração. Então eu quero dizer que resiliência e perseverança, ela tem que estar em nós. Como muitos homens e mulheres da Bíblia passaram por tantas situações, mas foram exemplos fiéis de resiliência diante das adversidades e perseguições, mas não desistiram do propósito ao qual o Senhor os chamou. Perseverança significa ter força, paciência para não desistir e manter-se firme em um objetivo ou estratégia determinada. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu preciso perseverar. Ainda que eu não veja tudo como eu gostaria de ver, ainda que algumas portas não se abram para que eu alcance durante o caminho, mas eu preciso perseverar, convicto de que se essa porta à direita não se abre, Deus vai abrir uma outra. Então, quando nós temos um propósito, nós não podemos retroceder por causa de portas que se fecham, ou por causa de situações que acontecem durante esta jornada. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é levar quanto mais vidas nós pudermos para a eternidade com Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito como igreja. Por isso nós temos que ser perseverantes, resilientes diante das adversidades. E eu quero dizer para nós, né, igreja, as perseguições só estão começando. Nós sabemos que a verdade está se tornando mentira. E muitos querem que a mentira do diabo prevaleça como verdade. E se você não for resiliente quanto a isso, você quando for ver já vai estar sendo conivente com a mentira do diabo. É mais ou menos isso mesmo. Aí alguém vai te confrontar com a verdade da palavra. Não, acho que não é bem assim, você está equivocado. Então, quando eu falo de resiliência, também você tem que ser resiliente, você tem que ser firme com a verdade da palavra. Amém? Então, a resiliência cristã é confiar que Deus está no controle da sua história. E que ela é dirigida por Ele. E que Ele é soberano na sua vida, independente das circunstâncias. E se Ele prometeu, o grande eu sou, aquele que, queimou a sarça, e a sarça não se consumiu. O grande eu sou, é Ele que diz para você. Só descansa e crê, e caminha. Agora, irmãos, o grande eu sou tem promessas para nós, não tem? Mas nós precisamos corresponder a essas promessas. Porque às vezes nós nos vemos encurralados, mas comigo não está acontecendo, pastor Celso. Mas comigo isso não está dando certo. Mas como você está correspondendo à proposta que lhe é feita pelo grande eu sou? Eu sou. Então nós precisamos, irmãos,
corresponder ao chamado e à proposta que nos é feita. Através do Senhor, através da sua palavra. Então, resiliência cristã é confiar que Deus está no controle, que sua história é dirigida por Ele e que é preciso muito trabalho e dar o melhor de você. Não é só cruzar os braços e ficar esperando. Não. É dizer, eis-me aqui, Senhor. E nós vemos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que foram firmes, resilientes quanto ao chamado e ao propósito de Deus para suas vidas. E eu louvo ao Senhor por nós estarmos aqui, porque nós estamos aqui e nós estamos dizendo que nós somos firmes, resilientes e constantes. Amém? Amém, queridos? Você se vê assim, firme, resiliente, constante, na presença do Senhor, diante das adversidades e desafios? É isso. É perseverar. Nós vemos o exemplo de José, na Bíblia, né? Nós vemos o exemplo de Jó. Olha a persistência, resiliência na vida de Jó. O caminho talvez que José, se alguém falasse, José, você vai ser rei do Egito, você vai ser um governador do Egito. Quando ele era menino, ele falava, mas como? Imagina. Talvez José nem fosse acreditar ou até duvidar. Mas o propósito de Deus para levá-lo a ser governador foi da maneira de Deus. E Deus usou a família de José. E todos nós, eu creio que sabemos qual foi o fim dessa história. Como José, por causa da sua perseverança, por causa da sua resiliência, tornou-se o governador do Egito. Ele teve a oportunidade de adulterar. Ele teve a oportunidade de, quando foi lançado lá na prisão, de desistir de tudo. Agora não tem mais jeito. Mas a Bíblia não relata momento algum na vida de José que ele tenha pensado em desistir. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E Deus cumpriu o propósito na vida de José. Vidas foram salvas da fome por causa da resiliência e da perseverança e da convicção de José do chamado do eu sou, do grande eu sou para ele. Aí nós vemos Jó. Porque, irmãos, quando a gente perde alguém, é muito dolorido. Nós não somos, assim, preparados para perder ninguém. Eu creio que você sabe disso. Já deve ter perdido alguém muito próximo. Pai, mãe, esposo, filho. E minha mãe perdeu o marido e depois com 3 anos perdeu um filho. E ela relata a dor da perda de um filho. E nós olhamos para Jó. Um cara admirado pelo grande eu sou. Esse me ama, esse é um servo. E o diabo foi lá. Mas a Bíblia diz então que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E Jó perde tudo. E se você não leu ainda a história de Jó, eu te desafio a ler. Porque é muito intensa, com os desafios de amigos, com o desafio da esposa mandando ele amaldiçoar o seu Deus. E Jó tinha experiência com Deus. Mas Deus fez algo tão profundo na vida dele, que no final ele fala assim, antes eu conhecia de ouvir falar. Até experimentava algumas coisas do Senhor. Mas hoje, depois de tudo isso, eu tenho experimentado da presença. Eu tenho experimentado do sobrenatural. E a Bíblia diz que por causa da perseverança e resiliência de Jó, Deus restituiu tudo. Todos os filhos, todos os bens. Tudo.
Gente, que coisa mais linda. Propósito. Jó conhecia Deus. Ele já tinha ouvido falar do grande eu sou, de tudo que ele havia feito. E depois ele experimenta da mão do grande eu sou na sua vida. E ele fala assim, lá em Jó 14:7, porque há esperança para a árvore. Pois mesmo que esteja cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Talvez você se sinta podado até a raiz. Tiraram tudo de você. Ou te tiraram de tudo. Dizendo que você não é merecedor disso nem daquilo. Por causa de situações, por causa de más escolhas. Mas, se você for para o rio das águas, há um rio cujas águas correm do trono de Deus. Esse rio traz vida. Se você mergulhar neste rio, Deus vai restaurar por completo a sua vida. Os rapazes do Molive, que estão sendo desafiados a um tempo de resiliência, a um tempo de busca, mergulhe no Senhor. O grande eu sou, Ele restitui tudo. Ele restitui tudo. Todas as coisas que for propósito dele para as nossas vidas, Ele restitui e Ele restaura. Ser resiliente te faz ter uma virada de cativeiro. Te torna um vencedor. Continue firme. Continue no objetivo que você tem entendido no teu coração, que Deus te chamou. Nós vemos a resiliência de Davi. Nós temos a postura de Josué e Caleb diante do desafio de espiar a terra. O pastor falou um pouquinho sobre Josué. Você é forte, Josué. Você vai fazer esse povo aí passar a terra. Você vai fazer o povo comer leite e mel. Tinha uma promessa. E ele foi perseverante na promessa. Porque Josué também já conhecia o agir do grande eu sou. Aí nós vemos tantas outras pessoas. Neemias, a reconstrução do muro. Quantos desafios. Quantas pessoas vindo. Quantos inimigos querendo que ele desistisse. E ele olhou, não. Esse é o meu propósito. Nesse momento, esse é o meu propósito. E eu vou persistir, eu vou perseverar. E às vezes nós somos desafiados, ou ouvimos nãos, e nós já queremos desistir. Não desista. Se você tem convicção do que Deus tem para você, qual foi o desafio de Deus para a sua vida, mesmo que você ouça não, mesmo que portas se fechem, continue perseverando, perseguindo o propósito de Deus para a sua vida. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós vamos ser provados. Mas suporte. Jesus está vindo. O noivo está vindo. O noivo está chegando. Essa semana nós chamamos o café aqui da Comingá e uma pessoa foi me apresentar para alguém e falou: essa aqui é a dona da igreja. Eu falei: não, eu não sou dona da igreja, eu sou noiva do dono. Que privilégio, né? Você se vê assim como noiva do dono da igreja, do pai da igreja, do criador da igreja? Porque às vezes eu acho que nós não pensamos nisso.
Por isso que às vezes nós mesmos não nos vemos como Ele nos vê. Por isso que muitas vezes nossa identidade parece que vem embaraçada, né? Não sabemos quem somos, para onde nós vamos. Você é noiva de Cristo. Fala para quem está do seu lado. Você é noiva de Cristo. E as provações nos adornam. As provações é para nos adornar cada vez mais. Por isso, nós somos a noiva de Cristo. E nós precisamos ser resilientes. Definitivamente, entendemos o chamado. E eu quero falar de um dos apóstolos, que até agora estava na introdução, tá, gente? Eu não podia deixar de falar do apóstolo Paulo, como uma pessoa perseverante e resiliente, diante de tantas afrontas. Não é? Em 2 Coríntios, do 25, 11, do 25 ao 27, vai relatar um pouquinho. E eu escrevi aqui. Trabalhou arduamente. Todos conhecem o chamado de Paulo? Já ouviram falar ou já leram? Um perseguidor astuto, ferrenho da igreja. Inteligente, culto, estudioso, mas perseguia a noiva de Cristo. E como Deus é amor, é lindo, Ele dá um tombo nele, né? Derruba Paulo do cavalo. E Paulo tem uma experiência, 3 dias sozinho. E ele tem uma experiência com o grande eu sou. E a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Paulo tornou-se um pregador da palavra. E até hoje nós, tantas qualidades, quantas qualificações, quantas coisas que nós ouvimos a respeito do apóstolo Paulo. Da sua ousadia, da sua coragem. Então ele trabalhou arduamente, a Bíblia diz. Ele foi preso. Paulo foi açoitado. Passou perigo de morte muitas vezes. Sofreu naufrágio. Enfrentou perigos de assaltantes. Né? Ficou muitas vezes sem dormir. Passou fome, sede, suportou frio e nudez. Se você estudar, gente, é muito lindo. São muitas coisas que Paulo suportou, porque ele entendeu o chamado de Deus. Ele entendeu o propósito de Deus, de ser luz, de reverter o quadro de perseguição, ser perseguidor, mas prosseguir levando a palavra de Deus. Perseguir as trevas para trazer a luz que um dia o encontrou. A luz que um dia o tornou um apóstolo do Senhor. E Paulo é esse exemplo de resiliência, de força, de coragem. E ele se torna isso na igreja. Ele entendeu que o ministério da consolação o havia atraído. Estava disposto a pagar o preço para ser um consolador. E esse ministério também é nosso. Cabe a nós. 2 Coríntios diz assim: para que com a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, possamos consolar os que também estão passando as aflições. Você sabia que você tem esse ministério de consolador, de consolar, de reconciliação? Quantas vezes nós passamos por situações, depois nós até cogitamos e perguntamos: Senhor, mas por que eu estou passando isso? Ou para quê? Não é? E depois, lá na frente, que você já passou, que você venceu, quantas pessoas estão passando pelo mesmo processo? E você pode ir lá e dizer: olha, eu venci. O Senhor foi na minha vida. Olha, esse foi o caminho que Ele me orientou. E com certeza, Ele é na sua vida. E eu tenho vivido isso depois que eu tive
que eu passei todo o procedimento de câncer, de cirurgias, de tantas coisas, todo o procedimento. Deus tem me dado vidas, mulheres passando pelo mesmo procedimento. E eu posso dizer, olha, o Senhor é contigo. Ele é com você. Aí você pode dizer o segredo, olha, na hora da quimio você pode orar isso, você pode orar assim. Olha, o Senhor tem um propósito em tudo isso. A glória dele será tremenda através do seu testemunho. E esses dias conversando com a Indy, né? A pastora Indy, que está lá na Alemanha, que ela está passando por isso. Então vem textos, irmãs, de manhã, quando nós estamos orando, e a gente manda para ela, para outras. É exatamente isso que eu precisava ouvir. Exatamente essa palavra, mas veio no momento exato. Então, todas as coisas, diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dificuldades, muitas vezes no casamento, se nós buscamos ajuda, se nós nos entendemos, quantos outros nós vamos ouvir a mesma coisa? E você pode dizer, eu já passei por isso. Ou estou passando, mas a estratégia do Espírito Santo é essa. É essa. E nós estamos vencendo. Então, queridos, para que com a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, possamos consolar os que também estão passando. Um dos propósitos, Paulo entendeu. Ele aprendeu a dependência total em Deus, segundo Coríntios. Ele aprendeu a ter esperança e fé diante do naufrágio. Lembra que o Senhor falou para ele, ninguém vai morrer. Nenhum que está com você nessa embarcação vai se perder. E será que na hora do, vamos ver mesmo, do vento, que a embarcação toda se despedaça, como seria a nossa reação no meio disso, né, gente? Porque nós vemos lá o relato dos discípulos com Jesus dormindo na polpa. Eles já ficam todos amedrontados. Mestre, nós vamos morrer. Acorda, mestre. Você não está vendo o vento? Você não está vendo as ondas? E ele fala, mas vocês, hein? Cadê a fé? Vento, fica quieto. Né? E nós vemos lá a bonança. E com certeza Paulo já tinha ouvido todos esses relatos. Então, quando o Senhor fala para ele, você, junto com toda essa tripulação, ninguém se perderá. A convicção, irmãos. Convicção daquilo que Deus te falou. Daquilo que Deus te prometeu. Nós precisamos trazer à memória as promessas. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Já ministrei a respeito disso. Mas como eu trago a memória? Buscando ler as promessas. Porque eu não vou trazer nada à memória das promessas se eu estou me enchendo de tantas outras coisas, menos das promessas do grande eu sou. Aí, quando eu me encho de tantas outras coisas seculares, quando vem a adversidade, você acha, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Porque você está cheio de si mesmo. Ou de tantas informações que não condizem com os princípios e as promessas de Deus para a sua vida. Aí começa a se ofuscar o teu chamado, ou a promessa, ou o propósito. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela rompe com as trevas. A verdade, ela rompe com a adversidade do inimigo. Nós estamos aqui assentadinhos, lindos, maravilhosos, mas há um mundo espiritual real. E que tem vindo com força contra a igreja, contra os princípios, contra a família. E se nós não nos levantarmos convictos do nosso chamado, qual é a proposta de Deus para nós,
Não negociarmos princípios. Princípios são inegociáveis. Não dá para ser meia boca. Não, mais ou menos. Vamos aceitar isso aqui um pouquinho, só para agradar. Não. Essa não é a proposta para nós. Nossa proposta é agradar ao Senhor. É servir ao Senhor e não negociar os seus princípios. E amá-lo de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. E Paulo tinha essa convicção. Como tantos outros heróis da fé que nós sabemos. Mas eu quero, nesta manhã, te animar. Paulo, em 2 Coríntios 4:10, ele não perdeu a alegria da salvação. Ele caminhava por fé e não por vista. Tem uma canção, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Quando fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na minha total dependência dele e nele. E como Paulo termina, irmãos? Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. E para encerrar, o motivo de estarmos aqui é por causa da resiliência, obediência e perseverança no chamado de Jesus. Jesus teve o maior desafio de todos, deixar toda a sua glória. Estava na criação com o Pai, criou todas as coisas, mas por amor a nós, Ele abriu mão da sua glória. E todos nós sabemos o que Jesus suportou por amor a mim e a você, por amor ao mundo. Então, nesta manhã, queridos, eu quero te desafiar a olhar para o grande eu sou. Eu quero que o Espírito Santo, com certeza, tenha falado com você. Mas ontem à noite, quando eu estava meditando, eu via alguns corações, alguns corações assim, divididos, não divididos, mas desesperançosos, achando que não ia conseguir permanecer nesse desafio, nessa luta. Porque você tem passado uma luta, e às vezes você acha que não vai dar conta. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo nesta manhã quer trazer esta graça, esta unção de resiliência sobre a sua vida. Talvez você está se sentindo tão envergado e sem força para retornar ao estado. Eu tenho convicção no meu espírito que o Senhor te restaura, te reconstrói nesta manhã, para você continuar caminhando e perseverando pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu casamento, pela sua libertação. E se você tem entendido que você precisa desse toque do Senhor, você pode se colocar em pé, aonde você está. E eu quero orar com você, mas eu gostaria hoje que você viesse aqui à frente. Porque foi muito claro ontem. Sabe, irmãos, nós passamos por lutas, mas a Bíblia diz: um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos também uns dos outros. Nós precisamos abrir o nosso coração. Dizer: olha, eu não estou conseguindo vencer. Olha, está difícil essa situação. Mas o Senhor te faz nesta manhã
mais que vencedor. Eu creio que nesta manhã o Espírito Santo te faz de novo. Você não está conseguindo, se envergou demais, não está tendo força para se levantar, mas o Senhor diz: eu te levanto. Eu te levanto.